Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras aqui para vocês. Separei dois trechos bem legais aqui para vocês, um do Jogo Aberto e um da ESPN Brasil, trazendo todas as notícias do Palmeiras, do mercado da bola e também sobre a vitória de 3-0 para cima do Inter de Limeira, pessoal. Então bora conferir todas essas informações aqui agora, mas antes eu peço para vocês, verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, pessoal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Falando em choque rei, o assunto agora é o Palmeiras, que bateu a Inter de Limeira por 3-0, usou a bola parada, não deu chances pro adversário e vem ainda mais motivado para enfrentar o São Paulo. Ai, Maurício. A garotada só queria saber dele. E o torcedor esperava ver a joia palmeirense como titular. Mas a surpresa veio logo quando o Estevão sentou no banco de reservas. O Estevão passou mal a noite, chegou um pouquinho febril hoje de manhã ao CT e só conseguimos energia para 30 minutos. Foi só isso. O auxiliar comandou o time contra a Inter de Limeira no lugar de Abel Ferreira, suspenso. Em campo, a novidade era Emiliano Martinez. Quando a bola rolou, o Palmeiras, que precisava da vitória para não se afastar ainda mais da zona de classificação para as quartas do Paulistão, foi para frente. E logo aos 15 minutos, Maurício mandou por cobertura e abriu o placar no Limeirão, um golaço, o quinto do camisa 18 na temporada. O artilheiro alviverde no Paulistão. O zagueirão deixou a bola passar, sobrou pro Maurício, o goleiro adiantado, ele toca pro cobertura, pra fazer um lindo gol pro Verdão. Nesse lance, Gustavo Gomes desarmou o jogador da Inter e a torcida de casa pediu falta. Mas a falta veio logo depois, só que pro lado oposto, com esse carrinho em Richard Rios. Na cobrança, muita confusão e bola na barreira. Mas aos 42 minutos, outra chance. Flaco Lopes subiu sozinho para fazer de cabeça o segundo do Verdão. Depois do intervalo, o argentino teve a chance de ampliar logo no início. A equipe de Limeira, que teve a estreia do técnico Márcio Fernandes na partida, até tentou uma reação e reclamou de um pênalti de Piquerez em Juan, mas o árbitro mandou seguir. Por conta da reclamação, teve até cartão vermelho para o auxiliar do time mandante. Aos 20 minutos da etapa final, cobrança de Veiga, a bola foi parar na cabeça de Gustavo Gomes. O Palmeiras! Gomes, o capitão do Verdão! Flaco Lopes ainda arriscou essa bola do meio de campo e tirou suspiros da torcida. Antes do apito final, ainda deu tempo de Estevão entrar em campo, driblar e animar a torcida com essa jogada. Fim de papo, Inter 0, Palmeiras 3. A equipe do interior luta para não cair para a Série A2. É lanterna do Grupo A e ainda não venceu na competição. 2 gols de bola parada é falta de atenção. Nós temos que levantar, reerguer esses jogadores que estão aqui, porque é com eles que a gente vai sair dessa situação. Pode ter certeza, nós vamos sair dessa situação. Já o Palmeiras, mesmo com a vitória, segue na terceira posição do Grupo D, com 2 pontos de diferença da Ponte Preta, segunda colocada e a 3 pontos do líder São Bernardo. Uma coisa era clara, se nós não ganhássemos hoje, estávamos quase fora. E todos nós temos a noção disso, não vale a pena esconder. Agora o Verdão precisa vencer os próximos 3 jogos da primeira fase e depende de outros resultados para avançar. Claro, temos essa ambição, sabendo que não dependemos só de nós, podemos ganhar os 3 jogos e mesmo assim ficar fora. Mas vamos dar o nosso melhor nestes últimos 3 jogos, tentar fazer a nossa parte. Mesmo assim, a vitória fez o Verdão voltar a sonhar com a zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. Ânimo para encarar mais um clássico e pela frente um choque rei. O Palmeiras recebe o São Paulo no domingo no Allianz Parque e o Verdão tem uma dívida com a torcida. Não vence por lá desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, há quase um mês. Agora a gente vai para um grande jogo, sabendo que é uma dificuldade grande, mas além de jogar bem, a gente tem que ganhar o jogo, né? Então, que é as coisas mais importantes. Descansar agora, pegar essa viagenzinha, descansar e daqui a pouco já focar no São Paulo. Foco no clássico e a virada de uma página.
A despedida de Rony após uma longa novela também foi assunto após a partida em Limeira. Ou vai sair ou vai ficar, saiu, depois voltou. Mesmo para qualquer um de nós não é fácil gerir essas emoções, mas o comportamento dele sempre foi muito bom e nunca prejudicou, antes pelo contrário, sempre ajudou na gestão. O atacante que acertou com o Galo já está em Minas e divulgou um vídeo de despedida nas redes sociais. Enquanto um atacante sai, o Palmeiras está de olho em outro. Vitor Roque segue como alvo do Verdão. O Barcelona aceitou a negociação, mas o Betis não está disposto a liberar o jogador, que está emprestado até junho ao clube espanhol. Bom, o Palmeiras venceu, era necessário, 3-0. O que eu achei importante é que os gols foram marcados por jogadores que são decisivos. Quando o Gustavo Gomes vai bem, o Palmeiras normalmente tem uma segurança defensiva maior. Quando o Flaco Lopes consegue fazer os gols, a figura dele, quando está em campo, é para isso, é para fazer gols. E aí você pega o Maurício, que é o artilheiro do time, que começou a temporada... É um chora-coração. Presidente Alessandro Barcelos, coisas que ferem a vida inteira. Eu não vou aceitar essa venda para o Palmeiras. Mas ganhou dinheiro, Pois é, mas poderia ter também conseguido dinheiro com vendas para a Europa, né? É verdade. Para um time europeu, longe. Mas enfim, isso já foi e o Maurício está arrebentando nesse momento. Tá mesmo. Agora, quem não está arrebentando no grupo D é o Palmeiras. Vixe. Que hoje é o terceiro colocado. São Bernardo lidera com 19, 18 pontos tem a Ponte Preta. E o Palmeiras, com a vitória de ontem, foi a 16. Se ganhar do São Paulo clássico, e eu não vejo outro caminho para o Palmeiras, a não ser vencer, ele iria a 19 pontos. Então, aquele Palmeiras que estamos habituados a acompanhar com Abel Ferreira na trajetória completa do técnico português, tem que aparecer de novo. Tem que ser letal. E olha só, o São Bernardo vai enfrentar o Guarani, que lidera o grupo do Santos. Tá. Depois ele tem a Portuguesa, que briga por vaga com o Santos também. E aí joga com o São Paulo. Olha a loucura. A Ponte Preta de Alberto Valentim enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Depois, São Paulo também. São Paulo é o balizador. Jogo fora. É o balizador. E o Bragantino em casa. O Bragantino precisando de pontos. Aí vamos para o Palmeiras, que tem o clássico Choque Rei no domingo. Depois enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí termina essa fase diante do Mirassol fora. Não é tão simples assim pro Palmeiras, hein? Não é. O Botafogo, acho que é a equipe um pouco mais frágil ali, mas São Paulo em casa, clássico, e Mirassol fora na última rodada. E aí tem a ver também com a tabela dos adversários, os principais ali, São Bernardo e Ponte Preta. O São Paulo, como a gente falou, vai balizar isso, né? Porque as duas equipes que estão no grupo do Palmeiras pegam o São Paulo, então vai depender também, o São Paulo tá, a gente já falou da situação do São Paulo aqui, tá confortável relativamente, mas precisa pontuar também. Então, assim, uma reta final espetacular. E não dá para dizer que o Palmeiras está classificado. Acho que ele conseguiu uma vitória fundamental, porque disse o João Martins, né? Se não ganhasse ontem, estava praticamente fora. Então você ganha, cola nos adversários, só que agora tem que continuar na pegada. É uma reta final aí decisiva para o Palmeiras. E o Velo conseguiu um ponto importante diante do São Paulo. A Inter de Limeira também, eles se enfrentam. Esse grupo, a gente sabe que ficou muito parelho e com muita qualidade. O São Bernardo, desde o início, vem fazendo uma campanha bem consistente. Vejo também a Ponte Preta subindo de produção, ganhou o derby contra o Guarani, foi ganhando força também. E agora o Palmeiras, Chico, não depende só de si, esse é o problema. Ele vai ter que dar aquela secada básica nos adversários. Então, mas não depende só de si, mas o mínimo que o Palmeiras vai precisar fazer é a sua parte. Então já tem que começar vencendo o clássico, e aí tem toda a questão do lado São Paulino, que a gente acabou de falar, de uma pressão em cima do Zubeldia, dos últimos jogos muito ruins, então o São Paulo não vai poder passear nesse clássico, e ao mesmo tempo o Palmeiras precisa ganhar. Ontem ele usou o Facundo Torres, né, um pouco mais por dentro, Veiga e Maurício e o Flaco Lopes. Olha, com toda a dificuldade que o Palmeiras tem em relação a buscar um 9, o Flaco Lopes está lá, na carteira de trabalho dele, profissão centroavante. Ele é da área, ele mas teve o Abel um problema físico e tal. Que ele tem algumas limitações neste começo de temporada, ele não está 100%. Sim. Mas eu concordo, já que o Rony agora foi negociado, tem que assinar com o Galo, ok, mas já está lá. O Flaco vai ter que ser utilizado e vai ter que dar conta do recado. E aí também cabe ao Palmeiras, que tem dois articuladores que poucas equipes no futebol nacional têm, o Maurício e o próprio Veiga, para poder abastecer o Flaco, para poder chegar um zagueiro como aí, ó, nesse lance o Gomes chega
E de cabeça, que é uma das especialidades dele, ó. Bola parada, gol de cabeça do zagueiro artilheiro. E fazia tempo que o Gomes também não tinha essas chegadas. E ele participa do primeiro gol, dando um lançamento maravilhoso pro gol do Maurício, né? Olha lá, ó. Que toque de classe, hein? Ai, Que coração! toque de... João Martins, junto com Abel Ferreira, mas quem comandou ontem lá no campo foi o João Martins, o auxiliar do Palmeiras. Ele deixou no banco, por exemplo, o Estevão. E mesmo assim, o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Vamos ouvir o João Martins para a gente falar de mais uma vitória do Verdão. Uma coisa era clara, se nós não ganhássemos hoje, estávamos quase fora. E todos nós temos a noção disso, não vale a pena esconder, que se hoje não tivéssemos um bom desempenho e um bom resultado, domingo iria ser, mesmo que ganhássemos, iria ser quase impossível. Ficávamos a 6 pontos, certo? 5 pontos em 9 possíveis, e iria ser muito complicado. Sendo assim, vamos continuar a meter pressão também nos nossos dois concorrentes. Também vão ter jogos difíceis. A pressão não aumenta também só para nós, também é preciso saber andar na frente. 3-0 para cima da Internacional, a Inter de Limeira. Eles até falaram lá, né? Trouxeram a informação, o Estevão ficou no banco, voltava de uma gripe, algo assim. Foi isso, Mari? Chegou febril. Chegou febril. Falaram e sem o Estevão, outros apareceram, Mari. É o que se espera, né, assim, do Palmeiras. Os que apareceram, os que têm aparecido nesse começo de ano, que é o caso do Maurício, principalmente. É impressionante que ele é deslocado ali para uma, entre aspas, nova função na cabeça do Palmeiras, usando ele um pouco mais adiantado, e ele tem feito gols de diversas maneiras, né? Primeiro que é um jogador com muita qualidade no Internacional, já demonstrou isso, foi muito importante na seleção de base também. O Inter, para mim, trabalhou mal, principalmente o meio do ano passado, né, com o Maurício, abriu mão de um excelente jogador, e o Palmeiras viu muito bem, uma contratação excepcional. Essa temporada já tem mostrado o seu valor, mas faltava de fato o coletivo do Palmeiras, né, apresentar um jogo melhor, porque na individualidade tem grandes destaques e estava aparecendo já assim. Mas ontem Emiliano Martínez, volante, né, também estreou, um novo reforço do Palmeiras, também fez uma partida segura. Acho que o Facundo Torres também tem chamado a atenção, um jogador de personalidade, que vai de um lado, vai do outro, apoia muito, tem uma jogada também individual muito interessante. Então, acho que o resultado era muito importante, e o Palmeiras, ele normalmente responde dessa forma, né? Se a fase não é das melhores, se ele está correndo algum risco, se ele precisa do resultado, ele busca. E ontem ele conseguiu um resultado com a qualidade coletiva aparecendo. E além dos que vêm aparecendo sempre, até o Flaco, criticado o Flaco, contestado o Flaco, faz um gol no que ele tem de melhor, né? Cabeça, ali por cima, realmente ele é um jogador importante. Eu acho que o Veiga jogou muito, 2 bolas saem do pé do Veiga. A bola parada voltou a ser muito efetiva, o Palmeiras sempre teve essa bola parada. Essa bola aí, como o pessoal fala, parece lembrou que os bons tempos, não lembrou? Parece que ele colocou com a mão pro Gustavo Gomes fazer o gol. Não lembrou aqueles velhos bons tempos que tinha inclusive o Scarpinha também, para fazer essa bola funcionar. Olha lá. Ele mirou no Gustavo Gomes, gente. Não foi? Maravilhoso. O Palmeiras já começou bastante intenso, né? Sem grandes oportunidades de gol no começo, mas muito intenso desde o começo. O gol sai logo, isso dá tranquilidade. Olha o Flaquito aí, professor. Então, no meio-campo? O Flaquito tem suas qualidades. Esse não é propriamente assim o forte dele. O forte dele é o gol que ele fez, né? E foi o suficiente. Você falou de Estevão, ele entra já... Entrou no lugar do Veiga, né? metade, no lugar do Veiga. Aí já era um Palmeiras descaracterizado, mais pro fim do jogo, mas que pôde se dar esse luxo, porque fez 3-0 contra um adversário que, se nesse campeonato não ganha, também pouco perde, empatou muito o jogo, dificultou pro São Paulo na última partida, trocou de técnico, né? Trocou de técnico. Acabar de mandar embora o Felipe Tigrão. Ontem estreou o Marcelo Fernandes. O Márcio Fernandes. Márcio Fernandes. O Márcio Fernandes. E foi um resultado, como lembrou o João, importantíssimo, porque mesmo ganhando esse jogo, o Palmeiras ainda não depende só de si. Num campeonato em que você não joga com os clubes do seu grupo, o Palmeiras agora tem que torcer para a Ponte e São Bernardo não ganhar os jogos que faltam, senão ele fica atrás dos dois. Olha aí a classificação, dá uma olhada. Vai aparecer aqui. Depender do São Paulo, inclusive, que joga com a Ponte. Olha a situação. E o São Paulo não está fazendo serviço, né, professor? O Palmeiras ganhou
O Palmeiras ganhou e ainda assim está a 2 pontos da Ponte Preta e 3 pontos do São Bernardo. Se não tivesse, se tivesse empatado ontem, seria um desastre. Né? Atenção, palmeirense. Se não classificar, a culpa não é do Corinthians, hein? Que ganhou do São Bernardo e da Ponte. Não, peraí. É só o recado. Se não classificar, a culpa é do Palmeiras. Sim, Antes de tudo. Antes de tudo. Eugênio, a gente sabe que o jogo de domingo, o clássico, é um outro jogo e tal. De qualquer maneira, uma boa atuação com uma vitória no jogo anterior traz um pouco mais de confiança, não? Claro que sim. Ainda mais quando você olha para o adversário, né? O adversário não vem de uma sequência de bons resultados. Palmeiras joga em casa, então ele chega com muita confiança para conseguir a vitória. A questão é que ele não depende só da sua própria vitória, né? Ele depende de outros resultados para se classificar. A gente nunca imaginou que ia chegar numa reta final de fase de classificação com essa situação, né, do Palmeiras, que é o atual tricampeão. Mas ele ainda pode se classificar e, para isso, precisa ganhar o clássico. E eu acho que ele chega com muita confiança para isso depois dos jogos de ontem, né? Mesmo sem contar com o seu principal jogador, ele fez o que devia fazer lá, ganhou o jogo com autoridade, embora não tenha sido assim um grande jogo, né, uma partida brilhante. Foi um jogo até difícil de assistir, né? Você acha que o gramado também não ajudou muito, a iluminação também não ajudava. Mas o Palmeiras fez o que tinha que fazer. 3 gols, 3 pontos e agora é continuar fazendo o seu dever. E foi um resultado controlado, né, Eugênio, ao longo de todo o jogo, sem estresse. Sofreu pouquíssimo. O Palmeiras ganhou esse jogo sem estresse. Sofreu pouquíssimo. Lá atrás... É o jeito que o Abel prefere. Estava tranquilo. E usando bola aérea, né, que é uma arma antiga, 2 gols assim. Lançamento no primeiro lance. O primeiro gol é curioso, né? Porque eu fiquei revendo, na minha opinião, o lançamento não é para o Maurício. O lançamento é para o Flaco Lopes. É do Gomes, né? Do Gomes. Do Gomes. O Flaco Lopes sai da área para fazer aquele pivô e traz, porque era a linha de 5. O zagueiro vem com ele e derruba. E aí, a inteligência do Maurício de justamente atacar aquele espaço, né? Entre os outros 2 zagueiros. O zagueiro Flaco central... Lopes cai ali antes. Ele tromba com o zagueiro e cai. Mas o Maurício já tinha percebido que a bola ia ali naquele espaço e ele já se movimenta antes para chegar naquela bola. Muito interessante a leitura do Maurício. Porque alguns goleirão minutos... adiantado. O goleiro fica no meio do caminho, né? Porque ele, no primeiro momento, ele acha que dá para sair, aí depois ele vê que não dá, ele tenta voltar, mas... E a solução que o Maurício dá é espetacular, né? Foi um toquinho. Eu sempre falo para o meu olha lá, o Flaco sai, o zagueiro com ele. Esse era o zagueiro que devia estar ali ocupando aquele espaço. O zagueiro podia ter cortado essa bola. E o Maurício pensa... É que o zagueiro vai para dar o bote no Flaco. O meu filho, o Daniel, é goleiro, né? Eu sempre falo para ele, se for para fazer fica. Não pode ficar no meio do caminho. Não, e quando sai logo. Decidiu sair. É pra abafar. Vai embora. É pro abafo. Decide sair e voltar, aí você fica, não tem jeito. A coisa que tem é o goleiro ficar no meio do caminho. Agora, muito mérito do Maurício, né? Eu fiquei encantado com esse muito toque mérito. do Maurício. São 4 jogadores ali da Inter, 2 fechando nele, um pouco mais recuado, um dentro da área. Acho que a expectativa era de que ele tentasse outro tipo de jogada, ele define rápido ali. Como também tinha ficado encantado com o lance do Flaco contra o Água Santa também. Uma bola difícil para fazer ela cair do jeito que caiu. O Palmeiras vem de 2 jogos seguidos com gols. O gol que ele faz no Corinthians também é muito bonito. O Maurício chega a 5 gols na temporada. Não sei se o maior, mas certamente um dos destaques desse início de temporada do Palmeiras, né? É o maior destaque. Eu acho que é o destaque. É o destaque. O Rios também apresentou boas partidas, mas o destaque é o Maurício. O Veiga vem trabalhando muito bem em silêncio, né? Teve jogo que ele deu 3 assistências. Ontem mesmo ele foi importante mais uma vez. Você estava em férias, Abel, no iníciozinho do ano, e a gente debatia muito aqui. Como é que vai ser esse ataque do Palmeiras? Olha aí, Maurício, 5 gols e 1 assistência, né? O Veiga 5 assistências, mas não marcou ainda. E o Flaco 2 e 1. No início do ano a gente debatia como é que ia ser a montagem desse ataque do Palmeiras, né? Porque a contratação do Paulinho, a chegada do Facundo Torres, ainda tem o Estevão, né? Flaco Lopes e Rafael Veiga, se falava ali de Andréas Pereira, Felipe Anderson, se falou em Matheus Pereira. E eu estava aqui olhando e falei, gente, tem o Maurício, hein? Dá uma olhada, porque o Maurício, ano passado, teve um momento muito bom no Palmeiras, se destacou. E depois perdeu espaço. Ele se machucou. Ele se machucou, ficou um tempo fora, quando voltou não conseguiu recuperar. Mas ele já tinha dado sinais de que é um jogador ali
Aqui, acho que chama a atenção pela tranquilidade para decidir as jogadas. Ele finaliza bem, ele não se assusta. Esse gol de ontem é mais uma prova disso. Tem muito jogador que chega na cara do goleiro e, caramba, o que eu vou fazer? Pá, chuta de qualquer jeito, chuta torto, chuta forte, a bola sai por cima e tal, ou chuta em cima do goleiro. Ele tem a tranquilidade para definir a jogada. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do goleador. Contra o Corinthians não também. Se assustar diante do goleiro. O lance do Piquerez. Lembrou o Leão aqui. Desde o início, desde o jogo com a Portuguesa, que ele faz 2 gols na primeira rodada, ele mostra isso. E já vinha mostrando antes, né? Ele vem de uma ótima fase no Internacional, também marcando muitos gols e muito mais pelo lado direito, né, trabalhando. E aí na seleção de base também é um grande destaque, numa temporada em que a seleção, né, de base do Brasil não vai bem. E aí, quando ele chega ao Palmeiras, também com essa expectativa de... Até tinha essa situação, como que vai adaptar o Maurício se você tem o Estevão? Porque, a princípio, muito do que ele trazia do Internacional, né? Jogando por aquele lado direito. Vai muito bem, tem a lesão. Quando ele volta, ele já volta para, entre aspas, disputar uma posição com o Veiga, porque também coincide com a lesão do Veiga, e ele entra muito bem. O Abel é questionado se ele pode jogar com o Maurício e Veiga, porque até então se pensava ali muito mais centralizado, e aí agora dando a solução para o Palmeiras muito mais adiantado, né? Então, pode jogar Maurício e Veiga? Claro, adaptou o Maurício lá na frente e o Veiga sendo esse garçom. Então eu tenho uma pergunta, quero ver se a pergunta é fácil ou não para vocês. Qual é a posição do Maurício? Qual é a melhor posição do Maurício? Ou o Maurício é um coringa ali na frente? Ele não é um centroavante, ele é o que, para mim, né, na minha observação, eu acho que o melhor espaço para usá-lo é o que antigamente se chamava de ponta de lança, né, professor? Isso. Camisa 8? É aquele cara que encosta ali na frente. Atrás do centroavante. Atrás do centroavante. Companheiro da dupla ali. Não é o jogador mais avançado. E ele tem jogado, muitas vezes, não foi o caso ontem porque tinha o Flaco, mas muitas vezes como o falso 9. Contra o Corinthians foi assim, né? Ele não ocupa o espaço na área, mas é quem em algum momento da jogada vai aparecer para finalizar. Contra o Guarani também deu certo. Eu acho que para o time, a melhor posição dele hoje é o falso 9, para o time, já que não há essa confiança no Flaquito. Para ele, se você perguntar para ele, tem uma impressão... Por exemplo, você tem um time, tá? Eu tenho um time. Professor Celso... Todo mundo tem um time. Não. Você é o dono de um time. Opa, melhor. Teacher Futebol Clube. Isso nem todo mundo... Né? Você é o técnico do Professor Celso Futebol Clube. E aí chegou para você, olha, Professor Celso, o reforço que você pediu está aqui. Maurício, então, você está formando o time. Em que posição você vai escalar o Maurício? Estou formando um time, É. aí eu boto ele de meia. Eu boto ele na do Veiga. Agora, se você fala assim, você está subindo o Palmeiras, com toda essa questão de não ter o centroavante, eu acho que enquanto não tiver um 9, eu daria a camisa para ele. 9? Função para ele. Centroavante? Sim, para a situação do Você Palmeiras. sabe que ontem... Porque no gol de ontem foi importante a presença do Flaco para ele fazer o gol. Para que ele fizesse. Porque o Flaco sai e atrai a marcação de um zagueiro. Era uma linha de 5 da Inter, um dos zagueiros acompanha o Flaco e aí ele sabe entender que a bola ia pingar ali naquele espaço e ele vai lá bem. Não sei se vocês acompanharam, eu acompanhei depois do jogo, ele na entrevista na TNT, acho que estava o Mas ele já passou para o São Paulo. Veloso, acabou o jogo, começou o outro. Acho que estava o Veloso e a Tainá. Não deu tempo. Né? Eu tinha até esquecido, mas eu vi isso e o Leão me lembrou agora. Teve até um papo, a Mari acompanhou também. Eles perguntaram para ele sobre isso aí, quem ele se inspira. Ele falou 2 nomes que ele observa. Ele falou que vê muitos vídeos. Harry Kane e Messi. Messi jogava como Falso no... 9. E o Harry Kane também. Harry Kane é um centroavante, é artilheiro, goleador, mas muitas vezes, né, no Tottenham, ele é o cara que dava um passo atrás para fazer a enfiada de bola para o som. Muitas vezes. Mas também com a capacidade de definição. O Messi foi o falso 9, né? Eu acho que o grande exemplo de falso 9 no futebol mundial era o Messi no Barcelona. É que ontem... Pode concluir. Não, só queria acrescentar um detalhe, né? Velho Apolo Washington Rodrigues, Apolinho, que Deus o tenha, ele sempre dizia o seguinte: na hora que você chega cara a cara com o goleiro, quem tem que estar nervoso, com medo, é o goleiro, não é o atacante. E muitas vezes o atacante fica desesperado. Meu Deus, eu tenho um gol para fazer. E eu acho que essa é uma das virtudes do Maurício. Não se assustar diante do goleiro. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras conseguiu uma vitória importante aí pra cima do Inter de Limeira, né? Então o Maurício aí jogando mais uma vez muita bola. Piquerez também jogou demais aí. Mais uma vez
jogando com o Piquerez, a zaga do Palmeiras não tomou gol. E o próximo jogo do Palmeiras agora é final de semana agora, dia 16/2, contra o São Paulo, né? O Palmeiras deve ir com força máxima nesse jogo. Eu acredito que agora sim o Estevão vai entrar aí como titular, né? E simplesmente o Verdão aí já mostrou que tem um time titular, conseguiu jogar muito bem sem o Estevão entrar. E agora é o Palmeiras continuar focado e conseguir essa classificação aí do Campeonato Paulista, né, pessoal? O Verdão não estava conseguindo as vitórias aí, é mais porque também o Abel estava fazendo seus testes aí com os times reserva, né? E agora, quando o bicho pegou mesmo, colocou o time titular, se tivesse perdido, já não conseguiria classificar mais, mas conseguiu uma vitória gigante aí, né, pessoal? Então, Verdão focado aí no final de semana e ainda precisando de alguns reforços aí para chegar bem no Mundial aí. Daqui a pouco também já tá começando o Campeonato Brasileiro, né? E Libertadores, Copa do Brasil, né? O Copa do Brasil vai ser mais pra frente, mas o Verdão segue aí fazendo bons jogos aí com o time titular. Só não tinha o Estevão inicialmente, mas o Verdão jogou muito bem, fez sua parte e ganhou de 3-0, né, galera? Então, vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!